em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que Cristo, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Cristo vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Cristo vai voltar. Foi no Calvário que Cristo, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Fé mais fé, amor mais amor, que não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Senhor, pela fé me sustento, na graça dos teus mandamentos, que operam a cada momento no meu coração salvação. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre nos céus, bem perto do trono de Deus. A graça de Deus recebida encheu-me de gozo e de vida, e sempre a mim é concedida por nosso Senhor Redentor. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre nos céus, bem perto do trono de Deus. De bênçãos não vem me inundando, o meu coração inflamando, também meus pecados queimando, de todo meu ser com poder. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre nos céus, bem perto do trono de Deus. Glória a Jesus, glória a Deus.
Aleluia. Então vamos assentar, vamos escutar um pouco dessa ministração, que será curta, mas será uma palavra edificante em nossos corações. Vamos abrir Marcos 2. Marcos 1, aleluia, louvado seja Deus. Marcos 1, versículo 40, diz assim a palavra do Senhor: E aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, dizia: Se queres, bem, podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: Quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Aleluia. E advertindo severamente, logo despediu e disse: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Aleluia. Aqui a condição desse rapaz que estava em lepra, estava numa doença, aflito, e reconheceu o Senhor Jesus como o médico dos médicos, ao ponto de curá-lo. O que nós possamos aprender desta lição é a paciência. A paciência de que, se tem alguma coisa que está nos bloqueando, que está nos empatando, nos impedindo, lembre-se que a paciência é muito chave para que o Senhor possa desbloquear e tirar esses empecilhos do meio. Aleluia. E essa paciência que ele acreditou no Senhor Jesus, e o Senhor Jesus teve compaixão e misericórdia da vida dele, ao ponto de remover aquela lepra. Aleluia. Por causa da espera, por causa da paciência e por causa do temor de Deus que ele tinha, porque ele viu que aquele homem era santo. Ele viu que o Senhor Jesus era santo, e de acordo com as leis de Israel é proibido um sacerdote de Deus, um sacerdote do calibre que é o Senhor Jesus, é proibido um sacerdote tocar em uma pessoa em lepra. Aleluia. E o Senhor Jesus tocou nele e curou, ao ponto de remover a lepra, o simbolismo da qual é o pecado, é a sujeira. Aleluia. E a nossa igreja do nosso tempo atual, ela se mergulhou profundamente na corrupção, ao ponto de mergulhar nesta lepra, que é o pecado, que é o foco terreno, que é os objetivos desta terra, os planos, as carreiras, os projetos. Tudo isso é perecível. Tudo isso não leva a lugar nenhum. Os nossos olhos têm que estar fixos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. É Ele que é a nossa resposta de tudo. É Ele que vai salvar a nossa família se nós crer. É Ele que vai nos curar se nós tivermos a paciência como esse leproso teve. Aleluia. E Ele vai limpar o nosso pecado,
purificar a nossa consciência se de fato nós nos arrependermos profundamente, porque o arrependimento não é uma brincadeira. O arrependimento não é algo em que você fica naquela rotina dia após dia, na mesma rotina, batendo tecla por tecla, a mesma coisa de ir para o serviço, bate no ponto, faz a tua obrigação e volta para casa. Não, arrependimento tem que haver mudança contínua. Aleluia. É melhor, povo abençoado, nós nos arrependermos de verdade. Vou usar um exemplo aqui. Eu aqui ir para esse sofá, me arrepender, e no outro dia mudar minha vida, do que eu ficar todo dia me arrependendo e nada acontece em minha vida. Aleluia! Porque isso é teológico e isso só está se acumulando cada vez mais a ira nas tuas costas. Porque é melhor um arrependimento, a Bíblia diz que é melhor fazer, em Provérbios diz que é melhor você fazer o certo do que você oferecer sacrifícios tolos. Aleluia! Então, que a gente possa nos arrepender profundamente, porque este leproso aqui, ele encontrou um arrependimento na vida dele, porque ele viu o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, ele era um arrependimento em pessoa, porque ele era a escada que trouxe a reconciliação com a humanidade, com Deus. Aleluia! E ele reconheceu pedindo, olha só o que ele pediu: por favor, Senhor, por favor, se queres, pode limpar-me. Uau, povo abençoado! Às vezes nós temos vergonha de pedir oração ao nosso pastor, temos vergonha de pedir algo que pode nos abençoar, que pode nos promover, que pode trazer cura para nossas feridas, mas somos tão tímidos. E às vezes os impedimentos continuam bloqueados na nossa vida. Aleluia! E você passa a ser uma pessoa totalmente estéril, porque você não tem produção de frutos. Porque quando Deus ele coloca líderes, como o Senhor Jesus, ele era o líder para levar o ministério de Deus, o ministério da reconciliação, ele pediu ao Senhor Jesus para curar. E às vezes nós temos que pedir a Deus para que Ele possa nos curar, para que Ele possa desbloquear, para que Ele possa nos ajudar em santidade e justiça. Às vezes estamos em oração, pedindo santidade, mas cadê as ações, as mudanças, as atitudes? Não existe. É preciso, povo abençoado, como eu já falei e vou falar de novo, melhor fazer um arrependimento, digamos, naquela hora, e mudar radicalmente do que fazer todo dia e não mudar. Aleluia! Louvado seja Deus. Porque o arrependimento não pode se tornar teológico. Às vezes, povo abençoado, a nossa comunhão com Deus, se ela não for demonstrada por atitudes, nós vamos estar se endurecendo dia após dia. Porque o faraó, no tempo do Egito, ele escutava sempre a mesma mensagem de Moisés. Sempre a mesma mensagem, até o ponto do coração dele estar totalmente duro. Porque a palavra de Deus, ela tem poder de endurecer e de amolecer. Então aqui, povo abençoado, é este princípio bíblico da qual nós devemos estar adequado. A pedir ao Senhor, a se arrepender adequadamente, e que Ele possa ser aquele que pode nos curar, nos libertar, nos purificar, nos tirar das correntes malignas, impudícias. Ele é capaz de nos livrar
das tentações sexuais, das impudícias sexuais, dos pensamentos sexuais, dos pensamentos de amargura, de ódio, de rancor, de impureza, de avareza, de soberba. O sangue dele é poderoso para remover essa lepra que é o pecado dentro de nós. Precisamos ser sinceros. A nossa vida não pode estar separada da Bíblia. Porque quando ela está separada de mim, eu me torno uma outra pessoa, um velho homem. E por isso que vamos em Apocalipse 3:2, 3:10. Apocalipse 3:10. Apocalipse 3:10, no versículo. Apocalipse 3, capítulo 10, assim. Como guardar-te a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Aleluia. É desta tentação que o Senhor ele quer nos livrar. E Ele está chamando a nossa atenção para o fato de nós guardar esta palavra. A palavra do arrependimento. De nós guardar essa palavra com muita paciência. Porque pode demorar. Como a vida do leproso estava demorando. Mas ele aguentou aquela lepra com paciência. E que nós devemos andar neste caminho de Cristo com paciência. Porque é um caminho de que você tem que vencer o seu próprio eu. De você vencer você mesmo. Porque se você olhar no espelho, é a mesma coisa que olha no espelho e você está vendo você. É você no espelho. Mas é aí que a tua batalha tem que iniciar. Porque você tem que vencer o teu ego, vencer o teu outro lado maligno. E você só vence a partir da cruz. E essa palavra da paciência, o que é paciência? Paciência, o que é o significado de paciência? Em outras traduções, em outras Bíblias, está escrito perseverança. Mas qual é a diferença da paciência e da perseverança? Paciência, como abençoado, o significado de paciência é lidar. Lidar com as situações do teu dia a dia. E perseverança, o significado de perseverança é você suportar durante uma caminhada longa. Ou seja, você está amadurecido de uma caminhada extensa e você percorreu por ela. Isso é perseverança. Paciência é você lidar com as situações cotidianas, seja de estresse, seja de zombarias, seja de açoite, seja do teu trabalho, seja de um sufocamento em que você está ali na sua casa, mas tem 4 vizinhos te atormentando com 4 estilos de música mundana. É ali que a paciência, é ali que você tem que ser paciente para suportar aquelas coisas malignas, paciente para você andar na rua e estar bombardeado de tanta imoralidade, mulheres nuas, homens nus. Você tem que estar pacientemente andando neste evangelho. Aleluia. Você tem que ser paciente de estar vestindo esse paletó, vestindo um vestido e estar andando na rua, porque você é a chacota deste mundo. As pessoas do mundo estão zombando de você. E você precisa ser paciente, porque você está guardando a palavra com paciência. E não importa a opinião dos mortos, da opinião pública. Você tem que honrar o Senhor e guardar o seu. Aleluia.
Louvado seja o Senhor, porque a promessa aqui, a grande promessa é esta. Na continuidade desse versículo, que o Senhor mesmo, eu te guardarei da hora da tentação. Aleluia! Em outras Bíblias está a provação. Da hora da provação. Então é aqui que é o amor de Cristo, querendo nos guardar como um Pai. Isso que é paciência. Será que estamos lidando com as situações ou estamos revidando? Porque quando nós revidamos, significa que você não está guardando a palavra com paciência. Você sabe que no caminho de Cristo você tem que ser paciente, porque muitas coisas vão acontecer em tua volta. Problemas, brigas, intrigas, invejas, calúnias, mas você tem que ser forte e pacientemente, suportando tudo isso, sem falar nada, porque isso é o Evangelho. Quando você é mudo, aleluia, mudo diante das situações, assim como o Senhor Jesus foi mudo até o Calvário, não falou nada, apenas suportou calado os açoites, as zombarias, os xingamentos, as humilhações, as torturas, mas ele foi calado até diante de Cristo. Ele poderia muito bem parar com aquilo ali, poderia muito bem abrir a boca e falar: não, a partir de agora acabou a brincadeira por aqui. Mas não, foi para o propósito de nos guardar do dia que está vindo aí. E é por isso que temos que ser pacientes, porque as tentações, como o evangelista Davi falou, as tentações estão se aproximando dia após dia. É aqui que está o selo da nossa aprovação. E lembre-se, a nossa conduta de vida, o nosso estilo de vida, a forma como nós estamos caminhando na terra, é que está confirmando o nosso Evangelho. Então aqui o Senhor está dizendo isso, que se você guardar a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação. Aleluia. Então em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 21, diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 21, diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Aleluia. Estas pisadas de Jesus que nós devemos estar pisando, porque o Senhor Jesus, assim como Ele era um ser humano como nós, Ele era bombardeado a todo momento numa sociedade da qual ele era totalmente contrária à palavra de Deus. O Senhor Jesus, a Bíblia diz que o Senhor Jesus experimentou todo tipo de provação que o homem ele experimenta, o Senhor Jesus experimentou. Ele andava no meio de uma sociedade aonde as pessoas andavam nuas, aonde tinha barulho de música, festa mundana, e ele sempre foi pacientemente pregando o Evangelho e vivendo a vida sem se importar com a opinião pública. Aleluia!
sem se importar com a opinião dos fariseus. Porque o Senhor Jesus, este é o modelo para nossas vidas. E às vezes nós estamos tão longe, às vezes nós somos tão carnais, começando por mim, que às vezes nós revidamos com coisas pequenas, nos deixamos levar pelas situações, por uma briga no trabalho, por uma briga dentro de casa, por causa de pequenas coisas nós acaba de vacilar. É aí que nós devemos nos testar, ao ponto de nós termos autocontrole, domínio próprio, para suportar estas coisas com paciência. Isto é o significado da paciência: lidar com o teu modo de agir. A Bíblia diz em Provérbios 25 que se nós não tivermos as muralhas ao nosso redor, nós estaremos vulneráveis aos ataques. E esses muros que estão ao nosso redor, devemos buscar em oração, porque a oração é a barreira que nos protege, é a ferramenta que pode nos salvar, se de fato formos disciplinados a ela. Porque este é o chamado. O chamado de padecer da mesma forma como Cristo padeceu. Se Ele foi o exemplo, precisamos imitar este exemplo. Nós não devemos imitar arcebispo, imitar o arcebispo Marqueiro, imitar nenhum daqueles que são líderes, mas imitar Jesus Cristo. Até a ovelha que não entendeu ainda o chamado, ela precisa imitar Jesus Cristo. Porque se ela imitar Jesus Cristo, as coisas começam a fluir. Porque às vezes nós somos tão carnais que tropeçamos e damos alimento sólido para as pessoas que não entendem das coisas espirituais, e acaba perdendo estas almas. Mas o Senhor, Ele pede isso para que nós possamos dar alimentos de pequenos grãos, para que as pessoas possam compreender a sua mensagem clara, limpa, simples e objetiva. Porque este é o chamado do cristão, de sofrer da mesma forma como Cristo sofreu. E por isso, no versículo 11, no versículo 11 de capítulo 2 de 1 Pedro, 1 Pedro 2, no capítulo 11: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combate contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que fala mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observe. E sendo espelho nesse chamado, sendo imitadores de Cristo, precisamos glorificar a Deus com as nossas obras. No dia da sua visitação, Deus está nos visitando. Deus está visitando a terra. E quais são as nossas obras? Obras de atitudes, de vida, as coisas certas, as coisas que não tem meio termo. Às vezes temos que ser radicais nas nossas decisões. Devemos dizer sim, sim e não, não. A gente não pode se deixar
se levar pelas pessoas do mundo pelo emocionalismo. Precisamos agir com razão. Dizer para elas: ó, o caminho de Cristo é este. E eu não posso me comprometer a aceitar este suborno. Ou aceitar esta corrupção para eu ganhar mais. Aleluia. Porque a corrupção nos tira da eternidade. E às vezes o Satanás vem com os pratos malignos para encher o nosso coração de felicidade. A Bíblia diz assim em Provérbios que ele vem com mel bom, mas no final esse mel ele se torna amargo. É assim que Satanás ele vem com os pratos saborosos e que você acha que aquilo ali é uma vantagem, mas acaba caindo nas armadilhas desta vida, ancorado em diversas situações de parcelas, de todo tipo de coisa deste lugar. Você se sente amarrado, você tem força. É por isso que temos o arrependimento, capaz de derrubar essas barreiras da nossa vida. É por isso que precisamos vencer essas limitações que nos impedem de chegar ao reino de Deus. Aleluia! Porque feliz é aquele, o provérbio diz, feliz é aquele que não aceitar as corrupções, os subornos, os presentes deste mundo, este viverá. Aleluia! Louvado seja Deus! Eu estou no meu serviço e apareceu para mim uma proposta para eu ganhar mais, mas eu não quero, porque trata-se de corrupção. Poderia estar ganhando um bocado, digamos aí, uma diária bem longa, bem grande, mas eu não quero, porque é corrupção. Essa corrupção, povo abençoado, a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todo mal. E quando você aceita esse dinheiro com maldade, com corrupção, com algo que é torto, você pode se prejudicar. Aleluia! Aquele negócio ali pode te levar ao inferno, porque a Bíblia diz que aonde o teu coração estiver ligado a um objeto desta terra, o teu coração vai ficar ali. Aleluia! Não vai subir para o arrebatamento. Precisamos ser leves. E aqui no versículo 11 diz assim aqui, ó. 1 Pedro capítulo 2, amados, peço-vos. É o apóstolo Pedro pedindo para nós hoje. Amados, eu peço-vos, como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. As concupiscências carnais que podem nos levar às paixões desta terra. É por isso que o nosso chamado é peregrino, forasteiro. Logo em Mateus 11, vamos em Mateus 11, estas qualidades que precisamos adquirir. Mateus 11. Aleluia. Mateus 11, no versículo 29, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! Tomai o jugo de Jesus. É uma vida de renúncia, é uma vida de sacrifícios, é uma vida da qual você tem que vencer as suas paixões, os teus sentimentos. Você tem que vencer os teus sentimentos fortes, que
te ancora, que implica nas coisas deste mundo. Você tem que vencer esses sentimentos fortes da carne. Você tem que ser aquele que pode carregar o jugo do Senhor Jesus de uma forma limpa, sincera e adequada. Esse jugo é aonde é a nossa esperança, porque esta vida, este evangelho da qual nós estamos vivendo neste ministério, que ele apresenta para nossos olhos que são sujos e carnais, nós observamos as ordens deste ministério, são pesadas, são muito pesadas, mas é leve em comparação com as coisas desta terra. Porque o jugo do mundo é bebida, é alcoolismo, é bebedeira, é pecado sexual. Eles estão carregando o jugo. O jugo do mundo eles estão carregando, o pecado. Mas o que eles não observam e que estão na cegueira é que esse jugo da qual as pessoas do mundo estão carregando é que vai levar eles para o inferno. Ele ali no inferno é que eles vão entender que ele está todo dia carregando um peso pesado. Aleluia. Mas o jugo do Senhor Jesus é a santidade. Enquanto do mundo o jugo é o pecado, enquanto de Jesus é a santidade. E a santidade ela dói muito se nós formos carnais. Ela dói muito, porque você vai sentir vergonha. Vergonha. A Bíblia diz que os tímidos não vão entrar no reino dos céus, nem os que são covardes. Mas se você aceitar o jugo do Senhor Jesus, se você aceitar a obedecer aos padrões do Senhor Jesus, Ele vai te levar para a vida eterna. Aleluia. Porque é suave, Ele é leve, Ele é pesado aqui na terra, mas há prêmio e promessas. Aleluia. Então o que nós devemos aprender desta lição, o que nós devemos aprender desta palavra é o seguinte: que precisamos encontrar descanso para nossas almas. E esse descanso, quando nós encontramos no Senhor Jesus, com sinceridade, nós não vamos pensar em coisas dessa terra, nós não vamos dormir e ter pesadelos de imoralidade, porque toda consequência que gera em nossa alma é fruto do pecado que nos alimentamos aqui nesse mundo. Mas quando você passa a se alimentar de Jesus, a aprender de Jesus, porque a Bíblia diz que você tem que aprender do Senhor Jesus. Aprende do Senhor Jesus, vai gerar o que na sua vida quando você aprende do Senhor Jesus? Mas pastor, como é que eu vou aprender de Cristo? Lendo a palavra e orando, e claro, assistindo às ministrações do profeta. Cada vez que você assiste às ministrações do Senhor, você está aprendendo do Senhor Jesus. Aleluia. E quando você aprende do Senhor Jesus, as primeiras características que surgem na tua vida cristã é a mansidão. Você começa a ser uma pessoa mansa. A outra característica que apresenta na tua vida peculiar e pessoal é a humildade. Porque a humildade não é uma pessoa que está suja, uma pessoa que anda de bicicleta, uma pessoa que mora no bairro pobre. A verdadeira pessoa humilde, porque as pessoas que têm roupa rasgada, andam de bicicleta e moram nos setores afastados, essas pessoas, o mundo nos ensinou que pessoas humildes são elas, mas não é verdade. De acordo com a palavra de Deus, a humildade vem quando você assiste às ministrações, lê a palavra, obedece e pratica. Este é o verdadeiro humilde diante de Deus. Aleluia? Porque aquela pessoa que está morando no bairro pobre, andando de bicicleta, roupa rasgada,
Ele pode, se eu levar essa palavra aqui que eu estou dando a vocês, se eu levar a palavra para ele, ele não quer ouvir. Ou seja, é aquele que ouve e aquele que pratica essa palavra é o verdadeiro humilde. Essa é a característica do Senhor para nossas vidas. Porque o Senhor, Ele quer nos salvar. O Senhor, Ele quer tirar esse velho ser humano de nós. E Ele quer fazer com que a gente retornamos a ser crianças novamente. Aleluia! Se tornamos a ser crianças. Crianças pacientes. Crianças que perseveram. E olha só, vamos para Filipenses. É o nosso penúltimo versículo para acabar por aqui. Filipenses. Que Evangelho lindo. Evangelho de Cristo Jesus. Filipenses, no capítulo 2, no versículo 9. Filipenses capítulo 2, no versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu o nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre, todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Aleluia! Aqui é a palavra que ela tem que ser fundamental em nossas vidas diárias. Se a gente não tiver temor, as coisas não vão funcionar. Aleluia. Se a gente não tiver temor, os problemas vão continuar, as situações vão piorar, os problemas vão continuar, as coisas não vão funcionar. Se a gente não tiver o temor de Deus, a gente vai se tornar pessoas sem frutos. Mas lembre-se, a Bíblia diz que nós devemos dobrar os nossos joelhos, clamar ao Senhor em oração e confessar com a nossa língua que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E quando confessamos que Jesus é o Senhor, acreditamos que Ele é o porto seguro das nossas almas. E acreditamos também que Ele é capaz de curar nossas feridas, as nossas enfermidades, é capaz de nos ajudar em santidade e em justiça, porque o leproso acreditou no Senhor Jesus. Então as coisas começam a fluir, porque o temor de Deus preenche as lacunas da tua alma, preenche os vazios, purificando todo tipo de sujeira, de impureza, tudo aquilo que é escuro na tua mente. Deus acaba te purificando e Ele vai te ajudando nessas situações. Mas lembre-se, operar a nossa salvação com temor e tremor significa que se nós tiver temor, a Bíblia diz em Provérbios 14, que se nós tivermos temor, o Senhor é capaz de nos proteger das armadilhas